Aleluia, glória a Jesus. Irmão Cadu e irmão Jonathan, vocês conseguem projetar aquela? Mas tem que ter som, Vê aí, liga o cabo, não é só a imagem não, liga o som. É que eu quero fazer um anúncio para os irmãos. Antes de trazer uma porção da palavra de Deus, eu queria... Estão ligando o fiozinho ali. Enquanto isso, o irmão pode ir abrindo a sua Bíblia aí em Oséias, capítulo 7. Se o irmão tiver com alguma dificuldade, o irmão pega lá Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Isaías, Jeremias, Daniel. Ele é vizinho do Daniel. Depois do Daniel está lá Oséias, capítulo 7. É que eu quero fazer um convite para os irmãos quanto a domingo que vem. Eu podia deixar para o final, mas se os meninos conseguirem ligar ali, já faço. Domingo que vem, irmãos, é aniversário do coral. E o culto começará às 18 horas. Os irmãos, nossos irmãos coristas, prepararam alguns louvores. E nós também teremos um pregador aqui. E o pregador gosta de cantar. E ele, além de pregar, ele vai cantar aqui 2 hinos acompanhado pela orquestra. Não sei se os meninos conseguiram pôr ele ali. Deu certo? Se não, deixa para o final. Deu. Isso aí foi na convenção, ó. Esse moço aí. Pena que não saiu o som. Esse entrou o som aí. Esse moço, ele deve ser mais novo que ele. É esse moço aí que vai estar cantando. Põe mais uma vez. Vai devagarzinho. Aqui cantando e pregando. Vai pregar, vai cantar com a orquestra, vai andar aí. Os irmãos vamos recebê-los. Os irmãos vão gostar muito. Obrigado aí quem apagou a luz aí. Obrigado, ajudou. Pena que o filmador era eu e eu não sou bom de filmar, irmãos. Ficou assim meio torto. Não deu para pegar direitinho, mas domingo que vem, irmãos, pastor Wellington vai estar aqui. Ele vai estar trazendo a palavra aos nossos corações, também vai estar louvando. E vamos estar aqui celebrando junto com o nosso coral mais um ano de trabalho. Fica aí o convite aos irmãos. Traga, é uma forma de evangelizar também através dos louvores, irmão. Então, se você tem um parente não crente, aproveita domingo que vem e traz ele. Traz ele ouvindo a palavra de Deus através dos hinos aqui entoados. Deus vai trabalhar no coração dele. Então traga lá o seu primo, o seu cunhado, o seu vizinho, a sua sogra. Traga lá. E creio que Deus vai falar o coração deste seu convidado em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, o texto que eu gostaria de comentar com os irmãos, ele vai servir aqui de pontapé inicial para nós falarmos algumas coisinhas, comentar alguma coisa com os irmãos sobre a nossa relação com o mundo. E nós estamos findando aqui o primeiro semestre, né? Domingo que vem é o último culto deste semestre, também é a última aula da escola dominical. E aí no outro domingo, que se eu não me engano é dia 6 de julho, nós estaremos iniciando um novo trimestre na escola dominical, mas em termos do ano, vamos estar iniciando o segundo semestre, ou seja, a segunda metade deste ano de 2025. E quando eu comecei a ler esse texto, eu lembrei um pouco justamente dessa virada, né? Do primeiro semestre e do segundo semestre. Aquilo que não foi bem no primeiro semestre, Deus pode fazer ir melhor no segundo semestre na sua vida, viu, irmão? Tenha fé. E aí, quando eu li esse texto, eu lembrei muito disso. É um comparativo que Deus faz. Ele usa o profeta Oséias para falar à tribo de Efraim,
Os irmãos sabem, Israel tinha as 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, formam as 12 tribos. E no caso de José, José não tinha uma tribo, não tem a tribo de José. Na verdade, uma das tribos de Israel é a tribo de Efraim, e Efraim é filho de José. Então tem as tribos de Israel, e a tribo que representa José, que é um dos filhos de Jacó, é representada pela tribo de Efraim, que formava o reino do norte, a parte estava a norte de Israel naquele período. E a tribo de Efraim passava por algumas circunstâncias, e o profeta Oséias, nas suas profecias, ele traz as preocupações de Deus com a condição espiritual daquela tribo, daquelas pessoas, daquela grupo de pessoas que compunha a nação de Israel. E aqui em Oséias, no capítulo 7, no verso 8, diz que Efraim, que é a tribo, que são aqueles israelitas, eles se misturam com as nações. E Efraim é um bolo que não foi virado. E aí me lembrei da história da metade do ano. Talvez o irmão assou até a metade, mas está na hora de você virar o bolo, está na hora de você mudar a posição no forno, está na hora de você mudar alguma coisa na sua vida, para que você possa ser assado por inteiro. A gente traz aqui o exemplo da culinária, o exemplo do bolo da tribo de Efraim, mas trazendo isso para a nossa vida espiritual, talvez tenha acontecido uma série de coisas na sua vida espiritual no primeiro semestre, e agora o irmão vai adentrar o segundo semestre, e Deus tem algo a fazer na sua vida, mas você também tem que dar lugar para que Deus faça algo na sua vida no segundo semestre. Nós não podemos, irmãos, iniciar o ano de um jeito e terminá-lo daquele mesmo jeito. Algo novo, algo especial da parte de Deus tem que acontecer na nossa vida. Quando começa o ano, a gente faz muita coisa material, a gente programa para a nossa vida. Uns programam dieta, outros que vão na academia, o outro que não vai mais ver novela, o outro não vai mais falar palavrão, outros que... Cada um promete uma coisa, poucos cumprem aquilo que... Outros dizem que não vai mais gastar com supérfluo, e o cartão de crédito está lá clamando o nome de Jesus, e é assim que nós vamos... Mas nós estamos na metade do ano, e eu senti em meu coração em fazer uma reflexão com os irmãos, e quando eu li aqui sobre a tribo de Efraim, que ele fala do bolo, o bolo está meio assado, e nós precisamos completar esse bolo, nós precisamos concluir aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida nesse ano 2025. Então, a tribo de Efraim, ela tinha alguns probleminhas. No verso 9, diz que eles se envolviam muito com os estrangeiros, e eles pegavam os costumes dos estrangeiros e abandonavam os costumes de Israel. No verso 10 diz que eles tinham uma certa arrogância, e a arrogância, ela precede a queda, irmãos. Nós temos que tomar um cuidado com isso, às vezes a gente faz alguma coisinha, a gente já acha que é melhor que todo mundo. Não é bem assim, Todos somos iguais, Não estou aqui falando no sentido somos todos iguais perante a lei, mas todos somos seres humanos. Cada um tem a sua especificidade cultural, material, social, financeira, intelectual. Cada um tem dons, Cada um tem dons. Tem pessoas, por exemplo, que vão aprender música, o camarada em 15 dias ele está tocando. Tem gente que demora 6 meses, 1 ano para aprender um instrumento, ou às vezes até mais. Então, é questão do dom pessoal de cada um. Cada um tem um. Por exemplo, eu quando eu tocava música, eu conseguia aprender o instrumento de sopro. Quando eu fui para aprender violão, eu já sofri mais. Mas por quê? Porque cada um tem a sua facilidade. Então, na nossa vida as coisas são assim, e nós não devemos nos enaltecer por aquilo que nós desenvolvemos melhor. Nós não podemos enaltecer.
Então, trazendo isso para a igreja, nós não podemos nos enaltecer se nós temos mais tempo de igreja, menos tempo, se conhecemos mais a Bíblia, se temos mais experiência na igreja ou não, né? Não podemos menosprezar o outro irmão, porque às vezes ele é novo na igreja e talvez ele ainda não sabe a Bíblia como você. Então não adianta você querer dar bronca no irmão. Tem irmão, já vi irmão que tem irmão que gosta de dar bronquinha nos outros, né? Ah, mas não é assim, você precisa aprender, precisa ler, está lendo pouco. Calma, irmão, segura a onda, né? Cada um vai desenvolvendo, né? Por isso que quando ele fala aqui para Efraim, ele fala assim, está na hora de virar o bolo, né? Ou seja, aquela pessoa é devagar o processo. Então ele vem para a igreja do Senhor, ele aceita Jesus, ele começa, ele vai aprendendo, vai assando de um lado o bolo, depois vira o bolo e vai assando o resto até o bolo ficar perfeito. Então, se Deus usou um comparativo desse para uma tribo de Israel, quem somos nós para não nos compararmos ao que Deus fala aqui? Então faltava completar algumas coisas na vida da tribo de Efraim, que também podem ser essenciais para a nossa vida nesta noite. Então ele falava da mistura com os estrangeiros, da arrogância, ele falava assim que Efraim também era facilmente enganada, e nós temos que tomar cuidado. Nós vivemos um período de muitas notícias, muitas informações. Nós não podemos pegar a primeira notícia e tomar ela como verdade. Nós temos que analisar, temos que pensar, né? Não dizia lá, penso logo existo, né? Não tinha? Quem falava isso aí? Não lembro, um filósofo que falava assim, penso logo existo. Então nós temos que pensar, temos que avaliar, né? Depois no verso 11 ele fala uma coisa difícil. No verso 13 ele fala que eles se afastaram de Deus. Então, nesta noite, quando nós trazemos isso para a nossa vida espiritual, nós vamos ler 5 versículos nesta noite, que eu vou pedir para o irmão Jonathan colocar depois na tela cada um deles. O primeiro vai ser João, capítulo 15, verso 9, que eu gostaria de ler cada versículo desse com a igreja, para que nós analisemos a nossa posição, como nós nos relacionamos com o mundo no primeiro semestre desse ano e como nós vamos nos relacionar, se é que nós queremos uma vida abençoada na presença de Jesus. Eu quero. E é desejo meu nesta noite que você também queira uma vida melhor espiritual na sua vida. E a última característica aqui dos israelitas da tribo de Efraim é que eles não clamavam mais a Deus, deixaram de orar. Então eles pegavam outros costumes, eles eram soberbos, eles eram facilmente enganados, se afastaram de Deus e deixaram de clamar a Deus. Mas nós estamos aqui nesta noite para clamar ao Senhor, e a bênção do Senhor virá sobre a sua vida, sobre a minha vida no segundo semestre, em nome de Jesus. Aleluia. E o primeiro versículo está João 15 e 19. 19, meu filho, falei errado. João, que vai mais uns para frente aí. Eu vou ler como está ali, porque a Bíblia que eu estou aqui é meio diferente. Se vós fosseis do mundo, o mundo, mas porque vocês não são do mundo, não sois, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Irmãos, nós não somos do mundo. O crente tem que ter ciência disso. Aí eu aceitei Jesus. Aceitar Jesus é mudar de vida. Ah não, mas o meu amigo de trabalho, ele faz isso. Seu amigo é crente? Sim ou não? Não. O que ele faz está de acordo com a palavra de Deus? Não. Você não vai imitar aquilo que ele faz. Porque se vocês do mundo, o mundo amaria o que era seu. Por isso que a gente, muitas vezes, quando a gente fala que é crente, tem gente que torce o nariz. Ou nunca torceram para vocês? Vocês são tão especiais assim, porque para mim torcem. Então as pessoas torcem o nariz. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Então quando você fala que você é crente, você às vezes é criticado. Nós estamos vivendo um momento social no nosso país, onde o número de crentes está se elevando de uma maneira, de uma velocidade que o IBGE não consegue explicar. E hoje nós já somos 1/3 da população de evangélicos. Mas ao mesmo tempo que cresce o número de evangélicos, também muitas vezes cresce até o número de desigrejados, porque se aumenta o número de igrejas, mais pessoas adentram na igreja e também pessoas se desviam. Então tudo acontece junto.
Mas eu sou de um tempo que quando eu chegava na escola e eu falava que era crente, meus amigos me olhavam com certo desprezo. Por quê? Porque ele é crente. E eu estudei na escola pública do estado, estudei aqui no Altenfelder, aqui onde os irmãos estudaram, estudei aqui no Siqueira, e muitos irmãos estudaram também nessas mesmas escolas. Naquele tempo, há 40 anos atrás, você falava que você era crente, as pessoas achavam estranho, porque o crente para ele era um ET. E hoje não, hoje até quem não é crente canta Cassiane. Eu estava vendo uma reportagem esses dias, de uma pessoa que ele é um líder de outra religião e ele gosta de cantar Cassiane. Ele é de outra denominação, aliás, ele diz que gosta muito de cantar os hinos da Cassiane. Ele é de uma denominação mais conservadora e ele gosta de cantar o hino da Cassiane. Então nós vivemos esse momento. Então quando nós falamos que vós fosseis do mundo, o mundo os amaria. Então, irmão, não estranhe se o mundo torcer o nariz para você. O mundo pode torcer o nariz para você, mas Deus está olhando para você com carinho, com ternura, com amor. Seja diferente do mundo, não aceite aquilo que o mundo te oferece. Você é crente em Cristo Jesus. Resista, querido irmão, querida irmã. Às vezes vão odiar você. Às vezes a gente não quer ser odiado, ninguém quer ser odiado, todo mundo quer ser abraçado. Mas às vezes a gente não vai ser abraçado. E nós temos que nos conformar, que em algum momento nós vamos falar, mas às vezes a pessoa é novo na igreja, ele vai chegar, os amigos vão chamar ele para uma certa programação, ele vai dizer, não, agora eu sou evangélico, eu não estou mais participando disso. Aí sempre vai ter um colega que vai criticá-lo. E se você ouvir a crítica, receba a crítica, não fique nervoso. Mas é porque esse versículo vai estar se cumprindo na sua vida. Quando o seu amigo começar a te criticar, lembra de João 15:19. Não, Jesus, eu estou aqui, eu vou ouvir essa crítica, mas eu vou seguir marchando com Jesus, ainda que o mundo me odeie ou torça o nariz para mim. Então é uma característica que nós temos. Então, nesse segundo semestre, se você passar por essas dificuldades, isso faz parte do preparo do bolo. Efraim tinha que virar o bolo, você vai virar o segundo semestre, você vai entrar no segundo semestre, e a sua vida vai ser inundada por situações difíceis, mas Deus estará com você, com certeza, em nome de Jesus, aleluia. O outro texto, irmão Jonathan, é Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Na minha Bíblia está bem diferente. Deixa eu marcar aqui para eu não me perder. Mas vamos ler como que ele está aí. Gálatas 1:4. Qual se deu por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. Em algumas outras traduções, fala assim, do mundo, para nos livrar do mundo. Na minha tradução aqui, eu acho que também está do mesmo jeitinho aí. Gálatas 1:4. Aqui na minha Bíblia, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Está nessa tradução que eu estou lendo. Eu gostei muito dessa tradução. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, irmãos, esse versículo, ele fala em livrar. Em livrar. Ou seja, quando nós recebemos Jesus, quando nós estamos com a nossa vida na igreja do Senhor, quando nós estamos com a nossa vida na presença do Senhor, o mundo nos odeia, nós vemos no verso anterior, mas nós automaticamente somos separados, livrados por Deus do presente século mau, que está ali, ou do mundo, ou como está na minha Bíblia aqui, desta presente era perversa. Jesus nos separou, irmãos, nós somos separados. Não dá mais para você se comparar com o coleguinha lá do trabalho. Não dá mais para você querer se comparar com o coleguinha lá da faculdade, porque você pensa com a mente de Cristo. É diferente, irmãos. Então, por isso que eu falei no começo, não dá para tudo que as pessoas nos falam, nós aceitamos. A partir do momento que você aceita Jesus, tudo que você ouve, socialmente, notícias,
orientações lá na faculdade sobre o comportamento, etc. Isso daí você tem que analisar sobre a ótica cristã. Você não pode comer esse marmitex do jeito que ele vem. Você não pode comer esse marmitex do jeito que ele vem. Você recebe a informação, aí você, isso aqui eu vou analisar segundo a ótica cristã, a ótica de Deus. Então, se o irmão deseja receber a bênção de Deus nesse segundo semestre, deseja uma vida diferente, o irmão tem que se lembrar que Deus livrou você do mundo. O dia que você aceitou Jesus, você passou a não mais fazer parte do mundo, o versículo anterior que nós lemos. Ora, se você não passou a fazer parte mais do mundo, é porque Deus te livrou do mundo. Então, ou seja, você vai passar a pensar com a mente de Cristo. Então, nós temos que começar a avaliar as coisas, irmãos, segundo a ótica cristã, não segundo a ótica do mundo. O mundo tem a ótica dele, mas nós temos a nossa ótica cristã. Mas me disseram que tal coisa é bom. A palavra de Deus recomenda isso? Sim ou não? Não. Então, para mim, não está legal. Pronto. Mas todo mundo lá diz que está legal. Deixa ele estar legal lá e você, se eu está legal aqui. Eu sei que é difícil, né, na sociedade. Às vezes é melhor você, então, não emita a sua opinião. Fique quieto. Se você acha que aquilo vai te gerar problema, não fale nada, mas mantenha a sua opinião. Nós temos que manter a nossa opinião segundo a ótica bíblica. Nós somos chamados para servir, irmãos. Nós somos diferentes do mundo. Nós não podemos seguir tudo que é passado para nós. Nós temos que ver segundo a ótica bíblica. Por isso que às vezes as pessoas passam por dificuldades, discutem por aí e tal, por coisas ideológicas e etc. Por quê? Porque não lê a Bíblia. Se você lê a Bíblia, você vai saber qual é o seu correto posicionamento em questões ideológicas e em questões que o mundo lhe oferece. Então nós temos que pensar que nós somos livrados. Veja, Deus nos livrou do presente século mau. No texto bíblico aqui diz que Ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era, ou desta geração perversa. Então nós somos separados, nós somos livrados do mundo, porque Jesus Cristo um dia nos alcançou. Então não dá para eu dizer que eu sou crente e continuar como o meu colega lá do mundo. Algo novo tem que acontecer na minha vida. Algo novo tem que acontecer na minha vida. Alguma mudança tem que acontecer. Ela não acontece do dia para a noite. Irmão, também não fica preocupado. Não, mas aceitei Jesus, ainda tem umas coisas que eu estou confusa, pastor. Devagarzinho, Deus vai trabalhando na sua vida espiritual. E a sua vida espiritual vai se fortalecendo. Aleluia! E você vai cantar o cântico da vitória, muito em breve, em nome de Jesus. O terceiro versículo está em Filipenses 2:15. Aí agora... Aliás, perdão, o terceiro é Tiago 4:4, irmão Jonathan, por favor, Tiago 4:4. Depois nós vamos para os outros dois e aí a gente já encerra essa ministração da palavra de Deus aqui com os... Tiago 4:4. Aí é um momento de repreensão da palavra, quando ele fala do adúlteros e adúlteras, ele não está acusando ninguém não, os irmãos, fica calmo. Isso, adúlteras e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Deixa eu ler na minha versãozinha aqui. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Está um pouquinho diferente. Muito obrigado, pastor Wagner. Irmãos, queridos irmãos, o outro texto fala do livrar. Ora, se Deus me livrou, por que eu vou querer amizade com o mundo? Fica essa pergunta para você nessa noite. Se Deus me livrou, ou seja, Deus já cumpriu a parte dele, Jesus já se deu na cruz do Calvário, é o texto anterior, e nós já estamos libertos do mundo, estamos livres do mundo. Então por que eu agora, liberto do mundo, quero amizade com o mundo? Então nós temos que tomar um cuidado
Aí eu disse, pastor, mas nós temos que amar as pessoas. Sim, irmão, mas eu não sou bobo, não. Eu sei que a gente tem que amar, tem que respeitar, cumprimentar e etc e tal. Mas eu não preciso fazer exatamente o que as outras pessoas fazem. Eu posso ter a minha vida espiritual, debaixo da direção de Deus, e meus amigos terem a deles. Só que eles têm a deles e eu tenho a minha. Não dá para eu ter essa amizade, querer viver igual ao outro que não é crente. Nós somos diferentes. Se Jesus teve um trabalho danado, se deu na cruz do Calvário para nos livrar do mundo. O versículo a gente acabou de ler. Aí agora eu vou lá e eu fico amigo do mundo. Uai, coitado de Jesus, se deu na cruz à toa. Não se deu à toa. Mas nós somos chamados para servir a Deus. Então, a amizade com o mundo é contra aquilo que Deus nos recomenda. E talvez os irmãos estejam olhando para mim, devem estar achando assim, o pastor Paulo hoje acho que resolveu dar chicotada, toda chicotada em ninguém, irmão. Estou fazendo você refletir. Estou fazendo você refletir, porque às vezes a gente reclama que na nossa vida as coisas não estão dando certo. Não está dando certo na minha vida espiritual. As coisas não estão bem. Mas será que nós não estamos incorrendo em alguma dessas falhas? Será que nós não estamos amando mais ao mundo e aquilo que ele oferece do que aquilo que a palavra de Deus recomenda? É momento de nós pensarmos, irmãos. E se eu não despertar você para essa reflexão, não vai ser o cara da internet que vai te despertar, porque ele tem outros interesses. Mas o meu interesse aqui é que você chegue ao fim deste ano com a bênção de Deus na tua mão. A palavra de Deus diz lá no Salmo de número 23, diz que Deus é o nosso pastor, não é? Nosso pastor, ele nos faz, e era onde? Pastos verdejantes, águas tranquilas, né? Então, como pastor, eu estou aqui para fazer isso, para te ajudar a que você seja uma ovelha que se desenvolva, que você tenha pastos verdejantes, que você tenha água fresca e que a sua vida espiritual seja uma bênção. E que você seja uma ovelha com muita lã. Aleluia, glória a Jesus. Este é o meu papel, mas não é o papel de quem está lá fora, porque ele não te conhece, ele não sabe o seu dia a dia aqui, não conhece você. E às vezes a gente se pega muito em pessoas que estão aí fora. A gente se pega muito, o camarada falou isso na internet, aí adota aquilo como verdade. Calma aí, irmão, está na Bíblia? Não está? Você conhece ele? Conhece, não conhece? Sabe quem que é? SIC, RG? Quem que é a mulher dele? Ele tem filho? Outro dia estavam falando de um pregador, tá. Aí eu falei assim, pregador fulano tal? Sim, ele está enrolado, ele não está pagando a pensão alimentícia. Expliquei para um irmão aqui. Está enrolado, depois eu não vou falar aqui no púlpito, porque eu não quero ser processado. Como eu disse aos irmãos, só tem a casa onde eu moro. Mas se alguém quiser saber, eu dou o nome no final do culto, em particular. Pode me procurar, eu vou estar lá na porta dando Pai do Senhor, dou o nome do irmão. E o irmão está lá pregando. E a polícia bate na porta dele para ele pagar a pensão alimentícia. Da outra mulher que ele teve, do outro filho, que eu não sei em qual casamento que ele está. E às vezes a gente pega essa verdade. E aí o coitado do obreiro aqui da igreja que prega aqui, você fala assim, vou ouvir de novo o diácono Paulo Azevedo pregar, mas conheço o Paulo há tantos anos, rapaz. Com esse tempo, Paulo era magro e tinha cabelo. Pastor Wagner, conheço o pastor Wagner tantos anos. E às vezes a gente, o obreiro da casa, a gente, Só que o obreiro da casa aqui, você sabe onde o diácono Paulo mora, onde o pastor Wagner mora, certo? Você conhece a pessoa. Agora tem gente aí comprando ideia de gente que você nem conhece. Então nós temos que tomar esse cuidado, irmãos. Temos que tomar esse cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. E se eu não falar isso para você, quem vai falar? O cara lá da internet? Não, tem que ser eu mesmo. Porque o meu serviço é o Salmo 23, não é, irmão Torres? O que eu tenho que fazer? Levar a ovelhinha para pastinho verdejante, tem que tomar aguinha fresca. Eu estou aqui para isso, entendeu? Eu não sou de usar o cajado, os irmãos me conhecem. Tem irmão aqui que até me exige, pastor, o senhor não usa o cajado, não dá uma... o senhor é muito molinho. E eu acho que eu sou mesmo. Mas eu acho que quem convence não é o meu cajado, é a palavra de Deus que te convence a ser melhor.
Se eu precisar usar o cajado, é porque a palavra não está te convencendo. Então eu estou te falando aqui, a palavra de Deus nesta noite nos diz: não seja amigo do mundo, seja amigo de Deus. Aleluia! Oh, glória a Deus! Acorda, irmão, acorda, irmã, toma cuidado. Não compre como verdade tudo por aí. Não compre, tome cuidado, tome cuidado. Irmão, Jonathan, Filipenses 2:15, bota na tela, que nem diz o da Atena. Filipenses 2:15, Filipenses está mais para cá um pouquinho. Aleluia. Talvez eu não vou ouvir muitos glória a Deus aqui, alguns não vão me dar paz do Senhor na saída, mas tudo bem. Daqui uns 15 dias você volta a falar comigo, não tem problema não. Vai me bloquear no WhatsApp, tudo bem. Eu mando um SMS para você. Eu sou velho, viu? Aqui é de graça, não paga ingresso. Para que sejais irrepreensíveis. Aí agora nós vamos entrar um pouquinho nós falamos da nossa relação com o mundo. Deus nos tirou. Deus pede que não tenhamos amizade com o mundo. Porque agora um pouquinho do que Deus espera de mim como pessoa, de você como pessoa. Está em Filipenses 2:15, diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Ô irmão, você viu tanto de coisa que Jesus espera de você aí? Dá para cumprir alguma? Ele quer que você seja irrepreensível, Ele espera que você seja sincero, Ele espera que você seja inculpável. Sabe o que é uma pessoa inculpável? É aquela que não tem culpa no cartório, não tem culpa de nada. E Ele espera que você não se corrompa no meio dessa geração perversa. Então, se o irmão quiser que, assim como Efraim precisava virar o bolo, virar a chave para poder ser abençoado, se você precisa virar a chave da tua vida espiritual para ser abençoado, Deus espera isso aqui de você. Você tem que ser irrepreensível, irmão. Irrepreensível é aquele que não leva bronca, que não toma bronca. Que a bronca é o repreensível no sentido espiritual. Ou seja, que não haja mácula na sua vida espiritual. E não vem com esse papo de crente antigo, de que pecado é roubar, matar, sair com a mulher do vizinho. Não, irmão. É muito mais do que isso. Porque a gente fica crente velho, a gente acha que os pecados, a gente tem uma listinha de 4, 5 pecados que a gente acha que é só eles. Mas o irrepreensível aqui é muito mais profundo. O irrepreensível vai desde uma mentira sua no imposto de renda. Estou falando sério. São situações que nós passamos. Está falando ali, sermos sinceros. Somos filhos de Deus inculpável. O irmão não pode ser culpável de algo. E que você, no meio dessa geração corrompida, você não se corrompa, irmão. Então, a exigência divina para conosco, a régua é alta. Jesus espera isso de nós. E eu creio que no segundo semestre, essas verdades bíblicas vão se cumprir na sua vida e você será vitorioso em nome de Jesus. A pregação aqui, ela não é de vitória. Eu não vou orar aqui para Deus te dar uma chave de carro no fim do ano, não. Nem a chave da casa, porque isso eu tenho certeza que Deus vai te dar. Não preciso me preocupar com isso. Porque Jesus diz assim: buscai primeiramente as coisas que são de Deus, e a sua justiça e as demais coisas Então a chave da casa e a chave do carro vai chegar aí, irmão, fica frio. Mas isso daqui não, isso aqui você tem que correr atrás. Isso aqui você tem que correr atrás. E a chave do carro, depois ela vai aparecer lá da tua casa. A chave do apartamento, da casa, vai aparecer lá da tua casa. Você vai sair do aluguel em nome de Jesus. Mas você tem que correr atrás disso. Porque primeiro você vai organizar o espiritual da tua vida. E aí Deus vai trabalhar o material, com certeza. Aleluia! Última coisa que Deus espera de nós. E Ele tem certeza que nós vamos, eu espero que você consiga fazer isso em 2025. Irmão Jonathan, por gentileza, 1 João 5:4. É o último versículo e aqui eu encerro as minhas palavras, são 8 horas da noite. Muito bom.
Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta vitória que vence o mundo é a nossa fé. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Irmãos, nós somos chamados para uma excelente obra. Jesus Cristo nos chamou para que nós fôssemos tirados do mundo. Nós somos tirados. Ele não quer que nós tenhamos amizade com o mundo. Ele quer que sejamos irrepreensíveis. Ele quer que sejamos abençoados. Porque nós vamos vencer o mundo. Quando se fala aqui do vencer o mundo, irmãos, não estou falando aqui de vitória de guerra. Então se fala muito em guerra hoje em dia. Se fala muito de guerra, nós estamos falando muito de guerra. Todo lugar tem guerra. Todo lugar tem guerra. Aqui na América do Sul, outro dia estavam ameaçando começar uma guerra. Tem lá no Oriente Médio há muitos anos. Tem o pessoal lá no leste europeu brigando. Todo lugar tem alguém lutando por algo. Sempre tem, em algum lugar alguém vai estar lutando por algo aí. Nós não estamos falando aqui, esse vencer, eu não estou falando daquela guerra. Aquela guerra é humana. Eu estou falando aqui da guerra espiritual. Quando eu estou falando aqui de guerra espiritual, é de que você tem uma vitória espiritual na sua vida. Que o irmão consiga findar 2025 diferente da maneira com que você começou esse ano. Que a sua vida espiritual, ela seja uma vida de excelência espiritual. Que você seja irrepreensível, como diz o versículo anterior que nós lemos, mesmo vivendo nesta geração perversa, que você possa fazer a diferença na sociedade, que você possa fazer a diferença através da sua vida espiritual. Ah, pastor, como que eu consigo isso? É o versículo anterior, cumpre o que está naquele versículo anterior, que você vai ver a vitória chegar na tua casa. Ah, pastor, mas meu parente não é salvo, será que é porque você não está cumprindo o versículo anterior? Porque como eu posso falar para o meu primo vir para a igreja, se eu sou repreensível? Não é verdade? Como posso falar para ele, né? Fica estranho. Agora, se eu sou irrepreensível, ou seja, se Deus me revestiu de uma forma tal, que eu não tenha do que o inimigo me acusar, eu vou chamar o meu primo para vir na igreja e ele vai sentar aqui nesse banco em nome de Jesus. Os irmãos estão entendendo? É uma reflexão um pouquinho mais profunda. Trazê-los a pensar na sua vida espiritual. Às vezes eu fico preocupado, porque eu vejo os irmãos, alguns irmãos criticam muito a igreja. Eu falei aqui dos pregadores, tem irmão que critica o pregador, tem irmão que critica o grupo das irmãs, critica o grupo do varões, critica o grupo de jovens, critica a escola dominical, critica o pastor troca o carpete é ruim, troca o banco é ruim, troca não sei o que, o ventilador é ruim. Se eu pôr um ar-condicionado, ele vai dizer que aquilo vai dar asma nele. Então, nada agrada, nada agrada. Mas uma coisa é certa, irmãos, nós somos crentes em Cristo Jesus. E talvez as coisas que nos cercam podem até não nos agradar perfeitamente. Mas uma coisa é certa, se nós queremos um dia morar lá no céu, nós temos que ser diferentes nessa geração em que nós vivemos. Nós temos que fazer a diferença. A gente não pode ser mais um. A gente não pode ser igual aos outros. A gente não pode, tudo que todo mundo faz, eu vou fazer porque todo mundo está fazendo. Não, você tem que pensar, isso aí é bom para mim? Isso vai dar certo para mim? Isso traz resultado positivo para a minha família? Isso traz resultado positivo para a minha vida espiritual? Tudo que nós vamos fazer tem que ser feito essas perguntas, nós temos que inquirir a nossa vida, nós temos que questionar as nossas decisões. Porque questionar o outro é fácil. Então, se eu ponho aqui o grupo de varonil para cantar, aí o irmão Giliardi erra lá na hora de reger. Aí eu questionar o erro do irmão Giliardi é fácil, porque é o irmão Giliardi. Agora, eu questionar a mim mesmo é que é o difícil. E eu convido os irmãos dessa noite a fazer uma reflexão. Nós estamos na metade do ano. Se você quer a bênção de Deus na sua vida e na tua casa, se você quer que seu parente seja salvo, que seu filho seja liberto dos vícios, você vai ter que cumprir o que está naquele versículo. Essa é a reflexão para mim e para você nessa noite. Para mim também. Não é porque eu sou pastor que eu sou perfeito. Não sou. Eu também tenho as minhas falhas e eu preciso melhorar. Eu preciso ser irrepreensível na presença de Jesus Cristo, aleluia. E é meu desejo para você nesta noite. Nós temos que evoluir espiritualmente.
As outras religiões falam muito sobre evolução espiritual, tal. Mas o crente também tem que evoluir espiritualmente, irmão. Não dá para você, depois de 10 anos de crente, pensar do mesmo jeito que você pensava 10 anos atrás. A sua vida espiritual tem que ter avançado para o bem. Não é porque agora eu tenho 15 anos de crente, é igual aquele cara velho de firma, né? Eu tenho 20 anos de firma. Eu mando aqui. Não, eu tenho 20 anos de crente, eu sou melhor que você. Não é isso não. Isso aí é coisa temporal, isso é humano, isso aí passa. Eu estou falando de espiritual. Então é necessário que nós vamos amadurecendo. O apóstolo Paulo, como que é o versículo do leitinho lá, irmão Torres? Isso. Então a comida, o alimento sólido é depois. Quando é menino, é leite. Então não dá para você ter 5 anos de crente, 10 anos de crente, ainda está no leitinho, irmãos. Os irmãos já tem que estar comendo uma feijoadinha. E hoje eu estou trazendo aqui para você um torresminho. Uma feijoadinha para você aqui pensar nessa noite. Porque eu quero que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e a tua casa. E não é bênção material não. Hoje eu não estou pregando nada material aqui, irmãos. Esquece o material aqui hoje aqui é espiritual. Meu negócio aqui é o seguinte, eu estou aqui para ajustar o seu carburador. Eu quero que você chegue em julho cantando pneu em nome de Jesus. Eu não quero que você chegue aquele crentinho velho, que precisa os irmãos estar empurrando para ele vir para a igreja. Ô pastor, eu entrei na igreja, a irmã fulana não me deu pai de Senhor, eu vou morrer. Não, irmão, eu quero que você chegue aqui na unção. Diz, pastor, bota o hino aí que nós vai cantar. E canta. Pastor, chama para a vigília que nós vamos orar, o irmão ora. E eu quero ver o fogo cair através de você. Deus quer usar você, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa maturidade espiritual é necessária, irmãos. O povo de Efraim não era maduro. E Deus reconhece isso e pede para Oséias, vai lá e diz para os caras, eles não são maduros espiritualmente. E eu nesta noite estou dizendo para vocês aqui, que nós temos que buscar este ser irrepreensível na presença de Jesus Cristo. Não estou aqui para dizer se os irmãos são ou não são maduros, isso aqui não é meu papel. Quem avalia você é Deus, quem conhece você é Deus. Mas como pastor, eu tenho que te dar a receita nessa noite, para que você seja irrepreensível na presença de Jesus Cristo. E a receita está dada. O segundo semestre está começando. E você tem que ser aquele crente maduro, aquele crente que vai para frente, que vai para cima, que segue a Jesus fielmente, que não se engana com as coisas desse mundo, que é firme, que não é desanimadinho, que tem que toda hora estar alguém empurrando. Eu vou sair da igreja. Não, calma. Calma, sem desespero. Sem desespero. Jesus está aqui nessa noite. Ele se deu na cruz do Calvário para livrar você do mundo. E já sentou você aqui. Aqui é lugar celestial. É um templo de bloco? É. Mas é a casa de Deus. Mas o pastor Paulo que está lá. Tudo bem, o pastor Paulo está aqui, eu sou descartável, irmão. Mas Jesus Cristo está aqui nessa noite. E Ele é muito melhor que o pastor Paulo. E Ele está aqui, está sentadinho aí do seu lado. Aleluia, Ele tem algo para a sua vida espiritual no próximo semestre. Então nesta noite, eu deixo a você um recado. Avance com a sua vida espiritual no segundo semestre. Avance. Chegue no final do ano, cantando o cântico da vitória. Pastor, não sou batizado com o Espírito Santo. Eu quero que você chegue aqui no fim do ano falando em línguas estranhas. Pastor, mas eu tenho dificuldade nisso, naquilo, na minha vida espiritual. Eu quero que você chegue aqui cantando o cântico da vitória. Mas as coisas da minha casa não vão bem. Eu quero que você chegue aqui dizendo, Deus está lá na minha casa, pastor. Esse é o meu desejo para você. Aleluia! A chave do carro, a chave do apartamento, a viagem para os Estados Unidos, isso aí depois vem. Eu estou preocupado com a sua vida espiritual. Eu estou aqui cumprindo o Salmo de número 23. Eu trouxe aqui para vocês o pasto verdejante e a água tranquila. Se você beber dessa água aqui e se alimentar desse pasto verdejante, que é a palavra de Deus, a sua vida será diferente até o final de 2025.
Isso eu garanto para você, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer, irmãos, que as crianças vão cantar e nós temos que encerrar o culto. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Deus Pai Celestial, eu agradeço a Ti, Senhor Jesus, por colocar em meu coração nesta noite essa palavra de alerta à Tua igreja, Jesus. Não estamos aqui preocupados neste momento com bênçãos materiais, mas estamos preocupados com vidas espirituais. Ó Senhor, que cada um desses irmãos possa avançar no ano 2025. Que cada um desses irmãos, Senhor Jesus, possa vencer o mundo. Que cada um deles possa ser vitorioso na Tua presença. Se coisas amarras espirituais nas suas vidas espirituais, amarras que outrora eram do mundo, ou da sua vida pregressa, que possam ser libertos em nome de Jesus e cantar em Ti o cântico da vitória, Senhor. Se aquele irmão que não orava mais, que ele possa orar. Se aquele irmão que não meditava mais na Tua palavra, ele possa meditar. E assim todos possam aqui amadurecer espiritualmente na Tua presença, Jesus. Eu agradeço, Senhor Jesus, por nos alertar nessa noite através da Sua palavra. Que o exemplo de Efraim possa falar aos nossos corações. E que nós possamos ser crentes diferentes em 2025. E findarmos esse ano debaixo da Tua graça e da Tua proteção espiritual. Aleluia! E cantando o cântico da vitória, nós assim lhe pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos ouvir as crianças